para vocês, tá? Então, hoje, boa noite para todo mundo, o pessoal que chegou, Nicole, né? Aquela atividade que eu passei para vocês na segunda, parece que deu um pouco de espanto, vamos dizer assim, né? Um pouco, deixou o pessoal um pouco surpreso, né? Um pouco desesperado, né? Para não falar revolto, pela quantidade de coisas que eu coloquei, tá? Mas é como eu disse, era uma atividade, é uma prática, não é uma prova, né? É uma prática, então é uma sugestão de prática. E aí a ideia era vocês tentarem fazer, né? Do jeito que vocês estão fazendo, tentar fazer o que conseguia, né? Eu não consegui nem instalar o Windows, tá? Mas você tentou? Tentou, então tá bom, não tentou, né? Se esforçou, deu o seu melhor, não conseguiu sair da tela de instalação, maravilha, não tem problema, você tentou, tá? Como teve bastante gente que teve dificuldade, a gente tem dois cenários, então, basicamente dois cenários, né? Que a gente enxerga assim, pelo menos eu quando passo uma atividade dessa, uma prática dessa, ou todo mundo consegue fazer tranquilo, tá? Então a gente dá continuidade, deixa isso para lá, tá resolvido, então todo mundo conseguiu, não tem dúvida, né? Ou tinha alguma dúvida muito pontual. Vai deitar, filha. Aí ou alguma dúvida muito pontual. E aí a gente tratava rapidinho. Ou outra situação o pessoal ter dificuldade para realizar a atividade, né? Que foi, eu acho que, o caso, né? Pelo menos alguns aí tiveram uma dificuldade para realizar, e aí eu tenho que dar atenção para esses que estão com dificuldade, porque eu preciso que vocês entendam. Então, diante disso, hoje, na aula de hoje, eu vou fazer essa atividade com vocês, né? Então, quem puder ir fazendo junto, ótimo, né? Quem não puder, vai prestando atenção para ver o que é e depois aplica também. Não precisa me entregar, continua do mesmo jeito. Mas aplica lá o que você viu, né? Imagina, Gabriel, tranquilo. Aplica lá o que você viu, que você conseguiu entender na aula de hoje, para poder fazer essa prática, para poder realmente praticar, tá? Então, eu vou fazendo com calma aqui, seguindo passo a passo do que eu pedi, né? Então, vou abrir a atividade e vou fazendo aqui junto com vocês. Tá? Eu tenho duas máquinas aqui. Uma ela está no ponto do finalização da instalação e uma outra agora que eu vou criar como se eu estivesse iniciando. Tudo para não ter que ficar contando o tempo da instalação, né? Que é um pouquinho mais demorado, para não ter que ficar esses 10, 15 minutos esperando a máquina terminar de instalar, tá? Tudo bem para vocês? Tranquilo. Tá. Aí o que eu vou pedir, quem conseguiu fazer, tá? Parabéns, ótimo. Só tem um pouquinho de paciência com os colegas que tiveram dificuldade, né? Então, às vezes, se tiver mais do mesmo, esse aqui eu já fiz, não tenho dúvida nenhuma, né? Vou ficar aqui ou não vou assistir a aula de hoje, não tem problema, tá bom? Só peça se vai ficar aí na aula e não tem dúvida em relação a isso, tem um pouquinho de paciência que faz parte, né? É normal. Fala, Renan. Professor, eu consegui fazer uma grande parte, só que eu não Aham. consegui fazer o particionamento NTFS. Tá. Deixa eu perguntar, eu consigo fazer isso já com a máquina instalada, para não ter que criar uma nova máquina e tudo mais? Você fez a partição em FAT, foi isso? Então, em fato, é o comum, só Tá. particionei. Depois que lá no final eu mostro para você que tem como sim, tá? Não Ah, esquenta não. beleza. Tem Só como pra não ter você. que criar uma outra, porque aqui ela fica muito pesada a máquina, então dá uma Tá. travada no computador. Você consegue fazer isso que você quer, passar de FAT para NTFS. O que não dá é o contrário, tá? Entendi. Se você for querer passar você tá com NTFS e quer voltar para FAT, aí é só formatando novamente. Mas eu consigo fazer o contrário, tá? Ah, beleza, ótimo. Só isso mesmo, obrigado. Beleza. Quem colocou aqui? Beleza, a gente vai ver aqui, tá? Então acho que dá tempo da gente fazer tudo aqui. Eu vou compartilhar minha tela e aí vocês vão me acompanhando aqui, tá? Eu vou pegar aqui, que vai aparecendo aí, vocês me avisam.
Tá aparecendo? Tô esperando. Tá. Tô vendo já. Tá bom, então. Tô vendo também. Que é que assim, que às vezes vai demorando para aparecer para alguém, depende da internet. Mas se estiver aparecendo para um, significa que na gravação tá indo, tá? Então eu vou criar uma nova aqui, só para a gente chegar naquela parte de particionamento, tá? Antes de começar a instalação. Essa outra aqui, ela já está naquele outro passo. Então, entre uma máquina e outra, é só aquele tempo de cópia de arquivo, que é um pouquinho mais demorado, né? Tem que ficar esperando, e na verdade só estou esperando a cópia dos arquivos da ISO para dentro da máquina virtual. Tá? Então eu vou fazer esse aqui, é só de fase 1. Então, Windows 7. Estou criando com... Eu pedi com quanto? É que eu tenho que ver. 500. Não, mas de RAM. RAM foi 1. Foi 1, né? Então, vamos fazer igual. Vou colocar 1 GB. 1024 megas, 1 GB de RAM. Tá? Agora aqui ele está me sugerindo o HD de 32. Por que eu pedi um de 500? Tá? Justamente para exercitar essa parte aqui de ter que alterar o tamanho do HD na máquina virtual, tá? Só por isso. Então eu vou criar, e aí aqui, ó, como ele está me sugerindo 32 GB, e eu não concordo com essa sugestão, eu tenho uma necessidade diferente, eu venho aqui e altero. Tá? Detalhe, como esse HD, eu vou voltar aqui um passo, tá? Esse HD ele está no padrão, que é o que a gente sempre vai usar, tá? A gente só vai usar esse aqui em alguma situação muito específica, eu vou avisar várias vezes se for necessário usar esse tamanho fixo. Caso contrário, gente, sempre dinamicamente alocado. Quando a gente está usando esse dinamicamente alocado, o HD da máquina virtual, ele começa zerado, né, pensando assim, do que ele está consumindo do meu HD de verdade. Ele é um arquivinho que está lá praticamente zerado, não tem tamanho quase nenhum, e ele vai aumentando de tamanho conforme eu vou usando. Eu vou jogando coisas na minha máquina virtual, vou ocupando o HD. Esse meu HD, esse arquivo dentro da minha máquina de verdade, ele vai aumentando de tamanho. Tá? Se eu só criar a máquina virtual aqui e não fizer absolutamente nada, eu vou ter um arquivinho lá, menos de 10 megas, bem pequeno. Não está ocupando nada do meu HD praticamente. Se eu ponho de tamanho fixo e venho nessa próxima tela e falo que eu vou criar um HD de 500 GB, tá? Na hora que eu dou um criar aqui, ele vai criar um arquivo dentro do meu HD de verdade de 500 GB. Então, se eu não tiver 500 GB disponível no meu HD, ele vai dar problema. Ele vai dar um erro porque não vai conseguir criar. Ele vai encher meu HD de verdade antes de conseguir criar esse arquivo. Então, não é legal eu usar o tamanho fixo. O legal é usar o dinamicamente alocado, porque eu só vou ocupar espaço na minha máquina real, no meu HD real, conforme eu for usando a máquina virtual. Caso contrário, eu não ocupo espaço, tá? Então, dinamicamente alocado, eu posso colocar qualquer tamanho de HD, aqui até 2 teras, independente da minha máquina ter, sei lá, 100 gigas livres. Ou vamos pensar assim que minha máquina tem pouquíssimo espaço, então tem lá 30 GB livre na minha máquina, muito pouco. Mas vou criar um HD de 500 GB, né? Como é que eu vou fazer isso? Pode criar, ele vai aparecer que tem 500 GB, só que ele nunca vai chegar nos 500 GB. Ele vai bater no limite do espaço do seu HD real. Tá? Mas se eu fosse criar do tamanho fixo, eu ia não conseguir criar nada. Então, o ideal mesmo, de qualquer situação, é usar o dinamicamente alocado. A diferença entre o dinamicamente alocado e o tamanho fixo, em questão de desempenho, é que o tamanho fixo ele tem um desempenho um pouco melhor do que o dinamicamente alocado. Mas é um custo alto, que é o tempo que você vai demorar para criar um HD aqui e o espaço que você vai ficar ocupando no seu HD real à toa. Não. Tranquilo, então? Aqui eu vou criar 500 GB, mesmo que eu tenha na minha máquina de verdade, no meu HD real, tivesse muito menos que isso disponível, não tem problema, tá? Foi o que aconteceu comigo, eu não tinha Desde esses 500. Desde que você não coloque tamanho fixo, tá tranquilo, não vai dar problema nenhum, tá?
Se eu crio um HD de 4 megas ou de 2 teras, ele vai ocupar o mesmo espaço no meu HD real. Tá? Ele só vai começar a aumentar, né, conforme eu vou jogando coisa lá dentro. Então isso aqui, tranquilo, posso colocar o tamanho que eu quiser, pode ser fictício, eu posso colocar lá 4 HD de 2 TB na minha máquina para ver como que fica, né, só para você ver lá aquele monte de espaço. Eu só não vou conseguir usufruir daquilo completamente, caso eu não tenha aquele espaço de verdade disponível, tá? Qualquer dúvida, vocês podem ir me cortando e falando ao invés de levantar a mão, tá? Porque às vezes tá meio de... Como eu tá assim, compartilhando a tela e fica com o Teams minimizado aqui, às vezes eu perco a mãozinha levantada. Então pode cortar mesmo, tá? Então vou criar aqui de 500 GB. E aí tá aqui minha máquina, tá? 1 GB de RAM, um HD de 500 GB, tá? Que se eu olhar para ela lá, ó, botão direito aqui, exibir no Explorer os arquivos dessa máquina virtual, o meu HD virtual de 500 GB tem 3 megas. Que tanto que ele está ocupando do meu HD real? Ele está ocupando 3 megas. Né? Qual que é o máximo que esse arquivo aqui pode chegar? 500 GB. Tá? Só que ele nunca vai chegar nos 500 GB, porque no meu HD real dessa máquina, quer ver? Nesse HD real aqui, eu tenho disponível 384. Tá? Então ele nunca vai chegar nos 500 GB, porque ele vai bater nessa barreira aqui primeiro. Se eu tivesse 1 tera disponível, ele ia poder chegar nos 500 GB. Aí a barreira ia ser o tamanho do HD virtual que eu criei. Tá? Então tem esses detalhezinhos. Então mesmo que tenha 500 GB aqui, não significa que você vai conseguir usar ele, né? Totalmente. Então vou colocar aqui também, ó, no disco óptico, eu posso colocar a ISO do Windows por aqui também, tá? Ou vou lá nas configurações, ou na primeira vez que eu inicio a máquina virtual, eu vou ter a opção, né? Ele vai me pedir uma ISO para inicializar, tá? Isso aqui acontece só na primeira vez que eu ligo a máquina virtual que eu acabei de criar, tá? Ele aparece isso aqui. Se eu coloco cancelar, ele vai tentar ligar a máquina, não tem nada para inicializar, e ele vai dar um errinho aqui. Tá? Então vamos supor que você perdeu aquela tela. Então eu fecho aqui. Ah, nossa, eu fiz errado, né? Deixa eu desligar. Peraí, a primeira coisa que eu fiz aqui foi salvar o estado. Eu quero descartar, não quero salvar estado, eu queria desligar mesmo. Aí se eu ligar de novo, ele já não me dá mais aquela janelinha de colocar ISO. E agora? Tá? Agora ferrou, né? Vou ter que apagar essa máquina e criar de novo? Não, não precisa. Tem algumas maneiras de adicionar a ISO aqui dentro. Tá? Ou eu venho aqui com a máquina virtual aberta, dispositivos, discos óticos, e escolher uma imagem de disco. Vamos supor que não tem nenhuma aqui, tá? Aqui são as últimas ISOs que eu usei. Fica aqui um histórico, tá? Mas vamos supor que não tem histórico nenhum. Eu venho escolher uma imagem de disco, aponto na minha pasta onde tem ela, tá? A minha ISO do Windows 7, coloco aqui e abrir. Tá? Seleciono o Windows 7 e põe abrir. Não precisa descompactar, não precisa fazer nada. Só pegar essa ISO aqui e abrir. Uma outra maneira é com a máquina desligada, máquina virtual desligada. Tá? Eu posso vir em configurações, armazenamento. Na controladora SATA que eu tenho aqui, eu tenho o HD e eu tenho o drive de CD vazio. Então no drive de CD vazio, aqui do lado direito eu tenho o CDzinho. Escolher, é a mesma tela, tá vendo? Escolher imagem de disco. Coloco aqui, vou apontar lá para onde eu quero, selecionar ISO e abrir. Mesma coisa. Uma terceira opção, selecionada a máquina virtual desligada, tá? Desse lado direito eu tenho as propriedades dela. Dentro de armazenamento eu tenho aqui, ó, o HD virtual e o disco óptico vazio, ou seja, não tem nada inserido lá. Se eu clicar aqui, escolher uma imagem de disco também. Tá? Qualquer uma dessas opções, dessas maneiras que eu fiz, vai ter o mesmo resultado. Tá? Então, selecionei o Windows 7, coloquei abrir, agora eu inseri o DVD de instalação do Windows 7 na máquina. Posso ligar ela
e ela vai conseguir inicializar, porque agora tem alguma coisa para inicializar. E aí eu vou carregar o programa de instalação. Bezoni, boa noite, acabei de chegar. Boa noite. Você está fazendo o que a gente deveria fazer na Isso. atividade? Tá. Vou fazer tudo, tá? Da atividade, para tirar todas essas dúvidas que ficaram aí para quem teve alguma dificuldade, tá? Desde o início até quem lá, ó, só errei o finalzinho, não consegui fazer um negocinho lá no final. Então segura as pontas aí que acha, tá? E eu coloquei para gravar antes da gente começar essa parte aqui. Então, se perder alguma coisa aí, depois dá para pegar, tá? Eu vou usar um recurso aqui, que é o Ctrl, a minha tecla do hospedeiro, o Ctrl do lado direito, mais a tecla C da máquina virtual, ela fica meio esticadinha, tá vendo? Ela some aqui os botões dela dos menus. Vou apertar o Ctrl do lado direito e o C de novo, tá? Esse aqui chama modo escalonado. Esse modo aqui está no modo escalonado. E ela fica meio esticadona, que é ótimo para vocês poderem enxergar. Tá? Obviamente que para mim isso aqui, assim, fica mais limpo, fica mais fácil de visualizar. Mas quando eu estou, igual aqui com vocês, compartilhando a tela, ou quando a gente está em sala de aula, que eu estou projetando lá na lousa, fica melhor para visualizar assim. Tá? Então aqui eu estou aqui na tela para iniciar a instalação. Dessa tela aqui, do jeito que está, eu posso chamar o prompt de comando com Shift e F10. Tá? Eu não tenho que criar uma partição antes de instalar, eu posso criar aqui pelo DiskPart. Eu acho muito mais prático criar pelo DiskPart do que criar, eu vou avançar aqui, do que criar nessa tela de particionamento de disco. Então, meu DiskPart está aqui, vou deixar ele minimizado, deixa ele abrir a tela de instalação. Vamos aceitar os termos de licença do Windows 7, avançar, personalizada, tá? Aqui é só quando, eu só vou usar isso aqui numa situação que eu tenho uma versão anterior ao Windows que eu estou instalando e eu quero atualizar da versão anterior para essa aqui que eu estou instalando, no caso é o Windows 7. Tá? Então, por exemplo, eu estou do Windows XP e quero atualizar para o Windows 7. Estou do Windows Vista e quero atualizar para o Windows 7. Tá? Então, eu uso essa opção para manter tudo que eu tenho. Mantenho as minhas configurações, os arquivos, ele está atualizando. Qualquer outra situação que não seja essa, é o personalizado. Tá? Se eu estou com um Linux nessa máquina e quero apagar e instalar o Windows, é personalizado. Se eu estou com um HD vazio sem nada, que é o meu caso, e eu quero instalar o Windows, personalizado. Se eu estou com uma versão mais nova do Windows, um Windows 10, e quero tirar e instalar o 7, personalizado. Então, assim, se não for aquela situação específica de atualização, então é personalizado. Tá? Então, vou aqui no personalizado, está aqui meu HD, eu tenho que vir em opções da unidade e criar uma nova partição. Tá? Então, essa aqui é a tela que eu tenho. Ou então eu venho pelo DiskPart, que eu acho muito mais prático. Tá? Eu já sei que eu tenho um disco só, que é um HD só nessa máquina virtual, que vai ser o disco 0. Mas eu vou dar um list disk só para me confirmar que eu tenho um disco 0, tá? De 500 GB. Aí eu quero criar uma partição. Como é que eu ia criar uma partição pelo DiskPart, o Bezoni? Você não me passou esse comando completo, tá? Mas eu mostrei que eu tenho uma ajuda, eu tenho um help aqui dentro do programinha DiskPart. Se eu sair dele de novo. Se eu digitar a interrogação, ele chama o ajuda. Se eu digitar help, ele chama o ajuda, tá? E aí eu tenho o create partition. Esse comando cria uma partição primária. Como que eu posso usar ele mais? Que opções que eu tenho? Eu posso usar o help. Eu quero ajuda sobre o comando create partition primary. E eu dou um enter. Se tiver alguma ajuda, ele vai mostrar. Então aqui ele tem. Ele está mostrando um monte de coisa de ajuda para criar uma partição primária, tá? Num disco que está selecionado. E eu tenho alguns exemplos, tá? Então, por exemplo, esse primeiro exemplo aqui,
ele está me falando, usando a opção size, de tamanho da partição. Se eu não informo o size, ele vai usar o tamanho todo. Então, eu vou procurar aqui, ó, o que é esse size? Size, ó. Size, o que é? O tamanho da partição em megabytes. Então, eu tenho que digitar lá 1000, eu estou informando 1000 megabytes. Se o tamanho não for especificado, a partição continuará até que não haja mais espaço não alocado na região atual. Ou seja, vai usar todo o espaço livre para criar aquela partição. Então, eu não quero todo o espaço livre. Se eu digitar só create partition primary, ele vai criar uma partição primária de 500 GB. E não é o que eu quero. Eu quero aproximadamente metade. Tá? Então, se eu colocar create partition primary, size igual a quantidade em megabytes da metade de 500, 250 GB. Então, vou fazer 250 vezes 1024, vai dar 256 mil megabytes, certo? Será que é isso? Não. Select disk 0. Não está selecionado no meu disco. Então, se eu for com a setinha para cima, eu vou buscando os últimos comandos que eu dei, tá? Para não ter que digitar de novo. Cria a partição. Vou dar um list partition. Ó, partição primária, 250 GB. Maravilha. Agora eu preciso formatar ela. Ela está selecionada, tá vendo? Tem um asterisco aqui. Format, fs, igual, ntfs, quick. Por que quick? Para ser rápido. Se eu não colocar o quick, vai aquela formatação mais lenta. Aí vai demorar. Não tem necessidade. Meu HD já era vazio. Então, quick. Tá, já terminou. Eu vou sair dessa tela. Vou sair do diskpart. Agora eu vou sair do prompt comando. E vou voltar nessa tela. Tá? Eu vou dar um atualizar aqui para ele ler de novo o disco para ver o que tem de partição. Atualizar. Então, tem aqui minha partição primária, tá? Ela está aqui criada. E tem um espaço não alocado, a sobra. Tá? Então, o que eu vou fazer? Preciso formatar? Não, já está formatado. Eu só vou avançar. Eu estou selecionando onde eu quero instalar o Windows. Agora eu tenho duas partições. Eu quero instalar nessa que já está formatada, primária, ou eu quero instalar ela aqui. Tá? Então, vamos supor que nessa situação, vamos tirar esse contexto e vamos trazer um outro contexto agora. Vamos supor que eu estou fazendo uma instalação numa máquina, tá? Que ela já tem uma partição que eu tenho arquivos lá dentro. Como é que ele aparecer aqui? Ó? Ele está aparecendo. Existe uma partição que já é primária aqui, que ele tem, por exemplo, tamanho total 250. E aí, de espaço livre, vamos supor que eu tivesse, sei lá, uns 70 gigas. Então, tem coisa aqui dentro. E tem esse aqui sem nada. Então, tem que lembrar que aquela outra partição que eu tenho ali, que tem os arquivos, eu não quero apagar ela nessa situação que eu estou trazendo. Então, eu seleciono essa aqui para instalar. Isso aqui não vai ser afetado. Tá? Então, quando você cria uma partição para salvar os seus arquivos, para ter uma tranquilidade na hora de formatar, de fazer uma instalação, de você não mexer naquela partição, tá? É nessa situação que vai aparecer aqui. Você vai aparecer uma partição, se ela tiver um nome, aparece o nome aqui, tá? No meu caso não tem nome, aquele rótulo da partição, tá? A questão dos meus arquivos. Eu posso fazer tranquilamente a instalação do meu Windows nessa outra partição, que isso aqui não vai ser afetado, não tem perigo de eu perder isso. O único perigo está se eu clicar nela aqui e for avançar. Aí já é. Tá? Clicou no avançar, adeus. Uma benção, tinha arquivo lá, tinha coisa importante, que bom, que você deve ter se despedido, tomara que você tenha, né, um backup daqueles arquivos, senão já era, tá? Vamos avançar, eu quero instalar ali, e eu quero deixar essa partição aqui quietinha. E aí, faz lá o processo de instalação. Tá? Tá copiando os arquivos, e isso aqui, eu vou parar agora, vou desligar essa máquina, não quero isso aqui mais, porque ela vai fazer igual a Ana Maria Braga, né? Você vai lá, você bate o bolo, você deixa o bolo descansar, e aí depois de meia hora, ele faz isso. Nossa, que legal isso aqui, hein? Sério aqui, aí. Aí depois de meia hora, já copiou os arquivos, né? Então ali, essa outra máquina eu já fiz aquilo e aguardei aquele tempo.
Tá? Então, ele reinicia a máquina e chega nesse ponto aqui, onde ele pede o nome do usuário. Né? Então, o nome de usuário, eu falei para colocar o seu próprio nome. Né? Então, eu vou colocar Guilherme, que é o meu nome. E aí, eu tenho lá também o nome do computador, o nome da máquina. O que eu pedi lá? É virtual PC? O que era? Se não tiver aí, eu vejo aqui. É o Win7 virtual. Isso, muito obrigado. Por nada. Então, Win7 virtual. Aqui é o nome da máquina. Tá? Nome do usuário, nome da máquina. Estou seguindo o que foi solicitado. Se não tivesse falado, ó, você tem que criar uma máquina, eu estou falando do meu caso aqui, quando eu pedi alguma coisa para vocês. Cria uma máquina virtual aí do Windows 7. Aí você não pedir mais nada. Você vai falar, ó, que usuário que eu ponho? O que você quiser. Que senha que eu ponho? A que você quiser. E o nome da máquina tem que ser algum? Tem que ser o que você quiser. Agora, se tem especificado, tem que pôr o que está especificado. Ah, eu fiz lá a atividade, mas aí você colocou um nome diferente aqui. Tá errado. Imagina se fosse um cliente. Né, o cara pediu para você colocar uma tal configuração, você colocou uma configuração diferente. A não ser que você tenha uma explicação para isso, um porquê de ter feito assim. Não, eu fiz assim porque eu tentei colocar lá aquele nome que você pediu e não deu certo. Deu um erro, tá? Até salvei o erro, escrevi, tirei uma foto, tirei um print. Não consegui fazer com aquele nome que você pediu, estava dando um erro. Então eu coloquei um outro, né? Senão ia ficar parado naquilo. Maravilha, está explicado, está resolvido, não tem problema nenhum. Tá? Mas só para vocês entenderem que se não está especificado nas atividades que eu passar, é que pode ser qualquer coisa. Tá? Agora, se fosse um cliente, o cara não especificou, não falou se quer fazer backup ou não, né? Você não tem o sim nem o não, você tem que buscar essa informação sim. Né? Vai que você apaga lá e a pessoa queria que salvasse. E vai que você salva, perde um tempão e não precisava. Né? Então demorou mais porque você fez um serviço que não precisava ser feito. Então, vai nessas aí. Vou avançar. Ele vai pedir uma senha. Aí eu pedi Senac com S maiúsculo 2020. Vou repetir a senha. Tá? (2020) É uma dica de senha, qualquer coisa, tá? Só não pode ser a mesma coisa que a senha. Aí aqui você coloca a chave do produto, né? Eu não tenho, obviamente. Então eu não quero tentar ativar depois, porque eu não vou ativá-lo mesmo. E vou ignorar essa etapa. As configurações de Fire, de atualização, posso colocar aqui recomendado, peço para colocar perguntar depois, tá? Tudo faz, aqui nesse ponto não vai ter diferença para a nossa configuração. Data e hora ele está puxando da minha máquina real, então beleza, tudo certinho. Se minha máquina real estiver certa, aqui também está certo. O tipo de rede que eu estou conectado, tá? Isso aqui faz uma diferença, tá? Em questão de perfil de firewall. Firewall numa rede é um programa de computador, tá? Que ele protege basicamente a sua máquina de ataque externo, de acesso indevido, coisas ruins relacionadas à rede. Então, assim, ele te dá, a Microsoft, usando com o sistema Windows, ela te dá, assim, ela detecta uma conexão que tem acesso à internet, tem acesso a uma rede, ele detectou isso no computador, ele te dá esses 3 perfis aqui para você selecionar. Então, se você, de uma maneira muito amigável, muito legal. Então, se você está com um computador numa rede pública, né, ou você levou seu notebook e conectou na rede lá do Senac. É uma rede pública, uma rede que um monte de gente usa. Não é sua aquela rede. É de uma escola, tem toda uma proteção, mas ela é pública, ela está liberada para todo mundo. Então, você não está na sua casa, escolhe rede pública. Porque aí o computador vai colocar o seu firewall dele configurado de uma maneira um pouco mais fechada, né, para impedir que certos ataques aconteçam no seu computador. Se você está na sua casa, você pode colocar rede doméstica, ou no trabalho, rede de trabalho. Então ele vai deixar o firewall do Windows um pouco mais permissivo, né, no sentido de identificar outros equipamentos, né, e não ficar tão
tão fechado, né? Naquele modo, esse modo rede pública é tipo você andando de madrugada na rua, uma rua que você não conhece, que você vai olhando para tudo que é lado, né? Você vai meio veiaco, se passa dois numa moto lá, você dá uma escondida. Então aqui é no rede pública. No rede doméstica, você está andando dentro da sua casa, Victor, o tranquilo. Nicole tá perguntando lá no chat. Acho que é mais fácil você explicar. Ô, Nicole, coloca o quê? Cadê? Deixa eu ver, peraí. Não dá para criar partição disco normal. Acho que ela perguntou se dá pra criar a partição sem ser pelo CMD lá. Tem. Peraí. Deixa eu ligar o fase 1 de novo. Sem ser na tela preta. Vamos lá. Vou iniciar aqui de novo. Como se não tivesse nada. E aí eu vou cair naquela telinha lá de novo. Eu quero chegar naquela tela dos HD. Avançar. Instalar. Agora eu vou mostrar como se fosse sem o DiskPart, tá? Só com a opção que tem aqui no modo gráfico. É que eu vi pelo DiskPart, ele não cria aquela parte de reservado para o sistema, né? Tipo, não aparece. Não, nem aparece. Ó, vou avançar aqui. Personalizado. Aqui eu já tenho as duas partições. O que eu vou fazer? Ó, eu vou excluir ela para que fique do jeito que deveria estar. Tá? Então foi nas propriedades aqui, apareceu essas opções. Certo? Aí eu vou aqui em novo, que eu quero criar uma nova partição. E aí ele pede o tamanho em megas. Então eu vou colocar lá 256 mil. Tá? Porque eu já sei que 250 GB em megabytes para giga é 256. Tá? Se eu não souber que eu quisesse colocar 250 mil, só lembrando, se quiser multiplicar por 1000 só, deixar meio quebrado, não tem problema nenhum, tá? Então, estou criando uma partição 256 e vou aplicar. Tá? Aqui o Windows ele vai querer criar uma partição, tá? Para gerenciar algumas coisas do Windows aqui, tá? Essa partição reservada pelo sistema de 100 megas. Tá? Então, deixa ele criar aqui. Pelos que parte ele não cria. Vai dar alguma diferença no meu uso? Não. Tá? Então, tem aqui os meus 249,9 por conta dos 100 megas que ele tirou. O que é legal? Já está feito, tá? Ele já é primário, tá? Ele já entende aqui que eu estou criando uma partição para fazer uma instalação. Então, ele vai automaticamente criar partições primárias. Ele só não vai criar uma quinta partição primária, porque eu tenho um limite lá de 4. Se eu fosse criando, a partir da quinta partição não ia ser mais primária, usando essa tela. Minha partição está aqui, tá pronto. Preciso formatar? Não precisa, porque nesse ponto, se eu for avançar, ele já vai dar formato, se não tiver formatado, tá? Pelo DiskPart lá na outra situação eu já tinha formatado, mas se não tiver formatado, ele vai formatar no próximo passo sozinho, automaticamente, em NTFS, tá? Se eu não especificar que eu quero FAT, ele vai formatar em NTFS. Mas o legal, assim, ó, tem uma partição aqui que não cabe o meu sistema operacional. Ou, por algum motivo, não é uma partição primária, ou tem alguma coisa errada com aquela partição que não dá para ser instalado. Se eu tentar selecionar ela para instalar, o Windows vai me dar um aviso, ó. Tá? Que ele não pode ser instalado nessa partição aqui, ó. Só tem 100 megas, é óbvio, não vai caber. Mas por que não pode? Então vem aqui, ó, a partição selecionada requer pelo menos 8.327 megas de espaço livre. Senão ele não vai para o próximo passo. Tá? Então tem que ter uma partição de pelo menos 8 gigas. Professor, Oi? então essa partição primária que você criou, ela já cria como NTFS? Não, aqui eu criei a partição primária, depois eu tenho que formatar a partição usando NTFS. Nessa tela aqui, eu não formatei. Tá? Se eu quiser formatar aqui, mas esse formatar aqui está mais para apagar alguma coisa, tá? Mas aqui, se eu for avançar, não tem especificação de partição nem nada, ele vai
de formato do sistema de arquivos, não tem nada, né? Então, se eu avançar aqui, ele vai formatar essa partição em NTFS. É o padrão dessa instalação. Ah, tá. Tá? Entendi. Então o meu Eu já posso... tá com a NTFS, então. Porque eu Isso. parei nessa parte e já coloquei no avançar. Eu Ah, criei tá. essa partição e cliquei em avançar. Entendi. Então, aqui, por exemplo, nessa tela, se eu quisesse forçar a instalar o meu sistema Windows 7 em uma partição FAT, eu posso, tá? Mas nessa tela eu não consigo. Eu tenho que ir lá, abrir o DiskPart e criar uma partição e formatar aquela partição em FAT. E aí depois dá prosseguimento. Senão, não dá. Tá? Entendi. E aí, a partir daqui, eu vou avançar e é o mesmo processo. Tá? É o mesmo processo. Pelo DiskPart e agora usando o próprio sisteminha de instalação, o aplicativo de instalação. Então, por que eu tenho dois modos de fazer, né? Porque esse programinha de instalação, ele foi feito pensado no usuário instalando. Então, ele não tem todos os recursos necessários. Tá? Ele tem o que você, de fato, precisa para realizar aquela tarefa de instalar o sistema. Então, ele meio que deixa só as coisas mais óbvias para meio que se você for próximo, você instala o sistema, mesmo que você não saiba o que você está fazendo. Tá? Então, eu gosto de mostrar o DiskPart para vocês verem que tem outras opções, para vocês enxergarem outras opções. No final das contas, vocês vão fazer o que vocês acharem mais fácil para vocês, mais ágil, o que você for mais produtivo, é o que você deve escolher. Né? Eu acho mais legal o comando, eu sou mais rápido no comando, sou melhor no comando, eu acho mais legal por algum motivo, então faz no comando. Eu odeio comando, então faz no gráfico. Você é mais produtivo, você é mais rápido, faz o que você é mais rápido, você é mais produtivo. Tá? Mas em algum momento alguém vai te pedir para fazer daquele jeito. Você não gosta, mas você vai fazer. Tá? Mas na hora que você que decide, você vai escolher a sua. Não tem jeito errado, entendeu? Então esse ponto aqui é só para definir a configuração do firewall. Deixa eu só. Nicole, deu para entender aquela parte lá? Se não, me fala aí, que senão eu mostro de novo. Então tá bom. Criou aquele do sistema lá, eu já achei que estava errado. Não, é assim mesmo, tá? Ele cria sozinho. Então aqui é só o perfil de firewall do seu sistema do Windows, que está aqui na sua máquina mesmo, tá? Então, se eu colocar público, ele vai ficar um pouco mais fechado. Se for rede doméstica, ele vai ficar bem aberto, né? Aí tanto faz mesmo. Eu vou colocar doméstica porque eu estou na minha rede, estou dentro da minha casa, né? Não estou num local público, não tem esse perigo. Não preciso deixar esse computador tão fechado. Primeiro login, se preparando a área de trabalho, tá naquele ponto também de de criar a pasta do usuário, o perfil do usuário, tá? Beleza. Gabriel, só respondendo sua pergunta, eu estou até vendo o e-mail aqui agora. Aí. Chegou aqui da gerente.
Ó, desse retorno, o que vai acontecer? Tá? Então, até então, está mantido isso mesmo. Só que vai ser bem gradual, tá? Então, o que vai acontecer? Primeiro mês, 2 quinzenas, vai voltar algumas atividades bem específicas, tá? Vai voltar alguns funcionários que não tá em grupo de risco, uma série de coisas. Mas, assim, especificamente, vai voltar um período só. O Senac não vai poder trabalhar o dia todo e à noite como ficava. Então, por enquanto, o que eles decidiram vai voltar período da manhã. Tá? E aí o que está programado são turmas que já finalizaram e está faltando lá alguma atividade prática ou alguma coisa que precisava ser feita lá no Senac para poder finalizar, né? E se adequando. Então, tem lá a primeira quinzena, vai acontecer de um jeito, a segunda quinzena de outro, e aí vai mantendo na fase lá do estado, vai podendo aumentar a quantidade de pessoas dentro da escola, e aí vai retornando outros, até chegar ao normal, tá? Mas até então tá mantido mesmo, tá? Vai retornar, mas por enquanto vai retornar uma parte do pessoal que é da manhã, para fazer algumas atividades específicas. Então tem um monte de coisa, a gente não pode ficar lá muito mais que 4 horas por dia, né? Então se eu tiver que ir até lá, eu tenho que ficar no máximo 4 horas. Os horários de quem vai entrar e vai sair vai ser tudo alternado para não ter encontro de gente, né? Mas para vocês ainda não tem nada não, tá? Então a gente continua do jeito que a gente está por enquanto, tá? Até ter uma liberação maior. Que aí na hora que chegar, antes da gente voltar, a gente vai combinar direitinho como que vai ser. Ok? Mas está confirmado sim, vai retornar. Ô, professor, Sim, senhor. é normal, na hora que estiver instalando o VirtualBox, caso no nosso Windows tenha alguma atualização, ele dá erro na hora de fazer a instalação do Windows? Porque quando eu fui criar, acho que o meu computador estava pedindo atualização e toda hora ele estava dando erro ao instalar. Tá dando erro de instalar do VirtualBox ou da máquina virtual? No VirtualBox. No virtual. Aí, tipo, eu tive que... Deu erro 2 vezes, né? Tipo, que demorou meia hora para instalar. Aí eu tive que fechar tudo, instalar meu computador, que demorou, o quê? Mais 2, 3 horas. Aí só assim que eu consegui, sem dar erro. Então, eu já tive uns problemas com o VirtualBox em questão de atualização do Windows, sim, viu? E não consegui resolver, não. Porque é bem parecido com o que você teve. Foi situações onde eu teve uma atualização e aí depois eu não conseguia abrir meu VirtualBox. No meu caso ele estava lá, mas eu não conseguia abrir. Aí eu desinstalava, tentava instalar de novo, dava erro, não ia de jeito nenhum. E não consegui solucionar. Mas com certeza está ligado com alguma atualização, sim. Só que assim, talvez algum problema de atualização. Porque agora, por exemplo, essa máquina está atualizada. Ele está até na versão mais nova do Windows 10. E está normal. Tá? Mas eu já tive um problema desse, sim. Porque depois que eu atualizei aqui, ele parou de dar erro. Não, maravilha, mas eu já tive esse problema também. Tá, então aqui, máquina está instalada, tá? O sistema está instalado. Vou tirar do modo escalonado, né? Ctrl do lado direito é a letra C. Voltar. Então, o jeito que deveria estar aparecendo para vocês é assim, uma janelinha pequenininha, né? Então, agora eu vou instalar os adicionais do convidado. Tem isso lá, né? Cadê? Aqui, ó. Então, lá. Formatou, instalou, nome do usuário, final da instalação, instala os adicionais do convidado. Então, o que é os adicionais do convidado? Está aqui na janela do VirtualBox. É uma coisa do VirtualBox, tá? Não é uma coisa do Windows, é uma coisa do VirtualBox. Então, aqui dentro do VirtualBox eu tenho dispositivos, onde eu coloco CDs. CD de instalação, né? Tem até o CDzinho do Windows 7 lá. Nessa tela de dispositivos, com a máquina ligada mesmo, eu venho na última opção, ó, inserir imagem de CD dos adicionais para convidado. Coloco essa opção, ele vai colocar, onde eu coloco lá o Windows 7 ou CD de instalação, ele vai colocar um CD de instalação que é do VirtualBox, tá? Que eu só consigo por aqui, eu não preciso pegar ele, é só colocar essa opção. Então como é que eu vejo isso? Eu coloquei um CD, quando eu coloco um CD eu vou lá
do meu computador. Dentro do meu computador está lá o CD que eu coloquei. Tá? Então vai aparecer esse carinha aqui. Ó. Eu vou mudar minha tela de novo. Vai aparecer esse carinha aqui com o símbolo, tá? Com a logo do VirtualBox. Então deu certo. Tá? Eu vou abrir ele. E aí eu rodo esse aplicativo aqui, ó. VBox Windows Additions. Porque aqui eu tenho adicionais convidados para outros sistemas também, por exemplo, para Linux, para Solaris, tá? Para S2. Tem certos sistemas que eu não tenho, mas para sistemas Windows é esse aqui. Aí eu tenho o AMD 64 e x86, então tem arquitetura 64 bits e 32 bits. Se eu não sei, se eu estou na dúvida, eu rodo esse aqui, que ele vai identificar o meu sistema e vai instalar o correto. Tá? Então esse aqui é o melhor de eu fazer. Rodo ele, aí vai perguntar, eu vejo aqui os detalhes desse aplicativo, o que ele está querendo fazer, né? Então tem o certificado, vou dar sim para continuar a instalação. A janelinha está aqui, ó, tá vendo? Ela não está aparecendo, mas ela está aqui. Se eu fechar aqui, olha ela aqui. Então é um programa, eu vou instalar esse programa. Olha lá, próximo. Aqui é só próximo, não precisa fazer nada. É 1 mega de tamanho que ele vai ocupar do meu HD. Não mudo nada, só vou no próximo. Aí aqui ele vai instalar os drivers dos dispositivos virtualizados. Então, quando é um driver que eu estou instalando, mas ele é assinado, que não é pela Microsoft, ele está assinado por uma empresa chamada Oracle Corporation, que é a dona do VirtualBox. Aí eu tenho que perguntar, ele vai me perguntar se eu quero ou não instalar. Então eu vou instalar. Se eu sempre confiar, vamos supor que tem 10 coisas para ele instalar, ele já vai manter essa decisão para os demais drivers, né? Então eu vou marcar essa opção aqui para ele não ficar me perguntando mais, porque a Oracle eu sei que é e eu confio nela, então vou instalar. Se algum momento aí está usando seu computador, aparece uma tela daquela, se você quer instalar alguma coisa e você não está fazendo nenhum tipo de instalação, você jamais deve aceitar. Tá? Você não está fazendo nada, você está aqui navegando na internet, você não está instalando nada e de repente pergunta se você concorda, se você quer instalar, se você acredita nesse certificado, nunca acredita, né? Porque você não sabe o que é. Agora você está fazendo uma instalação, você está instalando alguma coisa de fato, e aí ele está pedindo alguma coisa, você sabe o que é aquela instalação, aí se você não aceitar aquilo, com certeza alguma coisa não vai funcionar. Então, ó, terminei, ele pede para reiniciar a máquina. Eu tenho a opção de reiniciar agora, dar um finish aqui, ele já vai reiniciar minha máquina, ou vamos supor que eu ainda quero fazer alguma coisa antes de reiniciar. Aí eu marco aqui que eu não quero reiniciar agora, tá? E aí eu reinicio manualmente. Vou reiniciar manualmente. Ó, vou tirar do modo escalonado, que agora ele já vai retornar com os adicionais do convidado funcionando. Deixa eu mandar um link para o Oscar aqui. Tá? Coloca a senha que a gente colocou, Senac 2020. Eu não compartilhei com vocês os meus barulhinhos do meu sistema, mas está fazendo todos aqueles barulhinhos característicos do Windows aqui, de inicialização. E aí eu sei que eu tenho os adicionais instalados por conta desse ícone aqui. Tá? Se eu modificar minha janela aqui agora, ele já vai começar. Eu não vou precisar mais usar o modo escalonado, né? Ele começa a ajustar a tela, a resolução de tela pelo tamanho que eu tenho aqui. Tamanho que eu deixar a janela. Tá?
Então fica... E o uso da máquina, no geral, ela fica um pouco mais rápida com esse aplicativo instalado. Só para isso. Tá? Então, por que eu pedi para instalar? Para testar, para vocês exercitarem isso, mas também para já ir se acostumando, que a gente vai usar. É legal vocês, toda máquina que você instalar, virar meio que padrão. Terminou de instalar a máquina, já instala os adicionais. Principalmente se for máquina Windows. Dá uma bela diferença de desempenho. Ah, se eu não instalar, não vou conseguir usar? Vai conseguir usar. Mas fica mais rápido, né? Então fica melhor. E não pesa na sua máquina. Ah, minha máquina é fraquinha. Se ela está rodando aquele sistema operacional virtualizado que você fez, instala os adicionais que vai ficar um pouquinho melhor. Né? Ela não vai pesar na sua máquina real mais do que a máquina virtual já está pesando. Tá, então, feito isso, eu tenho aqui agora, né? Terminei cheguei até aqui, né? Instalei os adicionais convidados. Então, agora eu preciso criar os usuários. Tá? Então, tem aqui, ó, adicione os seguintes usuários usando a ferramenta avançada. Tá? Aí eu coloquei o comandinho. É o Control User Passwords. Então, vamos lá. Vou iniciar, executar. Ou eu venho para aqui iniciar, coloco o comando executar para chamar o executar que está aqui. Tá? Ou eu venho... Deixa eu mudar a resolução aqui. Fica melhor para visualizar, tá? Nada, Oscar. Então aqui, ó, eu tenho todos os programas, tá? Acessórios, executar. Chamei executar, é um jeito. Venho iniciar e pesquiso pelo executar. Ele vai aparecer aqui, executar é a mesma coisa. E pelo atalho, a tecla do Windows, ó, a tecla do Windows que abre o iniciar, Windows, segura o Windows e aperta o R uma vez. Eu chamo executar, tá? O Windows R chama executar, o Windows E chama a janela do meu computador, da Explorer. Tá? Então eu chamei o executar. Opa. Executar. Digito o comando Control User Passwords 2. Chamei esse cara aqui para eu poder criar os usuários. Tá? Então já está mostrando os usuários aqui. Vou em avançado, gerenciamento avançado de usuários. Usuários e grupos locais podem ser usados para execução de tarefas avançadas, gerenciamento de usuários. Então, é esse aqui que eu quero. Para chegar nessa janela. Então, é muito mais fácil criar usuário por aqui. Mas, vamos supor que você acha de outro jeito aqui, nos usuários, mais fácil. Tá? Eu acho assim mais fácil, tudo bem. Mas, o exercício está pedindo para você fazer por aqui. Tá? Então, tem que fazer por aqui. Está especificando que tem que ser por aqui. Eu vou criar os usuários. Tá? Eu vou criar, botão direito, novo usuário. Quem me chamou? Ah, tá bom. Achei que era alguma coisa importante. Só o Sebastião. Fica magoado não, viu? Ó. Isso é importante para você. Não, achei que fosse. É sim. Ó. Botão direito, novo usuário. Ou ação, novo usuário. Ah, tanto faz. Nome do usuário é o login. Nome completo é o nome mesmo, tá? Descrição, se eu quiser colocar alguma descrição, a senha do usuário. Como eu já estou definindo uma senha, eu não quero que esse usuário defina a senha novamente, eu não vou deixar essa caixa marcada. Porque senão eu coloquei a senha à toa. Coloquei a senha e o cara vai ter que mudar a senha de novo. Como a gente mesmo que vai usar o próprio usuário, né, estamos criando vários usuários.
Mas, teoricamente, quem vai usar isso aqui nos testes que a gente vai fazer posterior serão vocês mesmos. Então, não tem porquê eu deixar aqui para alterar a senha de novo. Então, você vai colocar aquela senha e aí toda vez que você for, na primeira vez que você for logar no usuário para poder usar ele, para fazer o teste, você vai ter que mudar a senha. Então, meio desnecessário. Então, deixa desmarcado que fica mais simples para a gente poder trabalhar. Numa situação real de trabalho, você vai colocar uma senha, porque a senha padrão do Senac é Senac 2020 com S maiúsculo, e aí você deixa marcado para o cara mudar. Tá? Se eu quiser garantir que vai passar um tempão e a senha não vai vencer, ela não vai expirar, ela não vai ter a sua validade atingida e você ter que colocar uma senha nova, eu marco essa caixa aqui, ó, a senha nunca expira. É isso aí. É chato. Tá? Então eu vou colocar lá, deixa eu pegar os nomes. Kevin.s. Pior que não dá pra dar Ctrl+C, Ctrl+V aí, nossa. Ah, não. Só o nome bonito, hein, professor? Se adivinhar de onde que é esse aqui, eu não vou falar que eu vou dar um doce que não tem como dar, mas... Não, manda um fã pra mim. Hã? Mandar um fã, um cover fã, tá tranquilo. Aí a senha. Senac 2020, Senac 2020. Então, o primeiro usuário criado. Opa. A senha direito que não dá problema, né? Criou o usuário, continua na mesma janela. Tá? Vou criar o próximo. Assim, né? Ó, o meu Alt Tab aqui, coitado. Não funciona o Alt Tab também, é uma benção. JM Clean. Isso. E a senha de sempre. Próximo é o Nicolas. Eu mudei, falei que eu não desmarquei nada disso aqui, mas depois eu uso só um deles. Brian. É tudo cantor? É. Cantor. Canta tudo junto. Canta onde? Inspira. Howard. Inteiro, né? Não, só assim mesmo. Senha não expira. Tá, então tem aqui os usuários. Então, deixa eu ver se isso aqui... Ó. Então tem como consertar, né? Aqui já tá certo. Esse aqui também não tá. Ah, não, professor, você mandou um Backstreet Boys mesmo? É isso aí, ó. Ó, tá vendo? Manja. Procurei agora, Sim, vi do integrante por integrante, procurei a banda.
Isso aí, ó. É que eu vi o Brian, na hora que eu vi o Brian e Kevin, ele falou, não pode ser. Tá vendo? Ó? Tá vendo? Você conhece. Vendo? Pô, conheço. 94 nasci, né? Peguei um pouco deles ainda. Minha esposa é fã deles, cara. Eu já fui no show dos caras. Você acredita? Tem tempinho já. Não, piadão bonito. Faz pouco tempo, velho. Uns 5, 6 anos. Os caras ainda tá junto, ainda faz show. Aham. Não, agora tá certinho. Criei os usuários. Né? Então o que eu preciso fazer agora? Fazer login com cada um dos usuários para poder gerar a pasta de perfil. Tá? Então, vamos lá. Tem que trocar o usuário aqui. Ou fazer logoff, tanto faz. E aí eu vou logar com cada um deles. Tá? Graças a Deus não preciso ficar digitando o nome de login. Tá? Então vamos aqui primeiro. Pudesse dar um Ctrl+C, Ctrl+V na senha. Nossa, ia ser tão rápido. Ah, mas até que senha é facinho para digitar. Eu economizar uns segundos, professor. Eu tenho que esperar essa tela de qualquer jeito, não adianta querer ser muito rápido. Olha lá. Agora já existe. Vou lá trocar de novo. Ô, professor, é mesmo. Na hora que eu tava conectando a pasta dele de documentos junto da outra partição, eu acabei fazendo uma burrada e eu apaguei a minha pasta, a pasta do usuário do computador. Eu acabei apagando a pasta do computador e tentei voltar nos arquivos anteriores, tinha um backup, mas não vai. Você tinha feito backup? Não, ele tava lá, tipo, a pasta. Voltar ao que era tá. antes. Ele não, salvou automaticamente. Não rola. E aí eu perdi minha pasta documentos do primeiro perfil, sabe? Sei. Guilherme lá. Eu perdi. Ela tá lá tudo, mas eu não consigo restaurar ela de volta. Perdeu acesso. Já... Tchau e benção. Eu não vou criar outra máquina. Não vou. Não tem problema. Aqui é exercício, igual eu falei, você não tem que entregar. Aí eu criei outra pasta lá, sabe? Mas, tipo, aquela pasta não tá conectada a nada e tá individual lá. Só criei pra deixar lá pra falar que tá com a pasta. Uhum. Falta um ainda, né? Maravilha. Agora vamos lá. Ô, Besônio. Oi. Eu não sei porquê, mas toda vez que eu troco de um usuário para o outro, igual você está fazendo agora, meu VirtualBox trava, cara. Ele simplesmente para de responder e morre. Não volta? Será que tem alguma... Oi? Se você ficar aguardando, ele não volta. Não volta, cara. E aí eu vou ver lá no meu gerenciador de tarefas, o disco tá 100% de uso. E tá. não... O que pode ser, sabe? Mas esse disco seu que é novo? É normal. Não, mas eu digo assim, antigo, mas já. antiguinho. É mais antigo. Porque não tem assim nada especificamente relacionado com isso. Tá? É normal o disco no 100% quando ele tá sendo solicitado. Agora, às vezes ele não está conseguindo trazer o que está sendo solicitado. E aí ele vai ficar lá no 100% um tempão. Ele está super ocupado. Outras coisas não conseguem acontecer, né? Ele vai para a fila, né? Ele não consegue executar. Mas não tem nada... Se eu pôr nesse SSD, então, melhora bastante. Não tem a dúvida. Tá? No geral, melhora. Então, por exemplo, se eu usar no meu desktop aqui,
ele fica mais rápido, por conta do SSD, do que, e mesmo ele sendo um i7 terceira geração, do que esse aqui com i5 oitava, mas é um HD comum. Meu gargalo tá aqui. Sim. Tá? Mas com certeza dele travar, de ficar esperando, você tá vendo que tá lá no 100%, pode ser o HD que tá chiando mesmo. O mais estranho é que ele só trava quando eu troco de usuário. Então... Fora isso, não trava nada, fica liso. Mas aí eu começar a trocar o usuário, ele começa a parar de responder. É bem esquisito. É muito específico, assim, né, para ter alguma coisa relacionada de travar nesse ponto. Não consigo te explicar o que possa ser assim, não. Ó, eu vou aqui agora, lá no computador, na pasta dos usuários, para ver que criou ali, né, esses outros usuários aqui. Tá? Então, criou a pasta de perfil para cada um deles. Agora, existe ali a pastinha de perfil, certo? Então, o que eu tenho que fazer agora? Aqui, chegamos até aqui, tá? Estamos acabando, tá quase. Tá? Então, agora eu preciso criar uma segunda partição, tá? Dentro desses conformes. 100 GB de espaço, NTFS, nome do volume home. Só isso. Pode ser primário? Pode, não está especificando. Pode ser partição lógica? Pode, não está especificando. Tem que ser o nome home, tem que ser 100 GB, mais ou menos, tá? Se quiser colocar arredondado ou ficar número quebrado, não tem problema. Mas não pode ser 200, não pode ser 300. É 100 GB. E NTFS. Tá? Então, vamos lá. Posso criar outra partição. Botão direito no meu computador, gerenciar por aquela parte gráfica, ou posso fazer pela disk part. Aqui, ó, botão direito, meu computador, gerenciar, nessa tela, gerenciamento de disco, eu tenho aqui o meu disco de 500 GB, minha partição que está criada, que está instalado o Windows, e o espaço livre, sem partição, sem nada. Eu vou tirar 100 GB disso aqui. Então, botão direito aqui, ó, novo volume. Vou avançar, tamanho do volume que eu quero, vou colocar 100 mil mesmo, tá em megabytes, mas tá bom. A letra, pode ser qualquer uma que está disponível aqui, tanto faz, vou deixar a letra E mesmo, não está sendo especificado, né? E aí, sistema de arquivos NTFS, rótulo do volume. Aí isso eu tenho que seguir, então eu vou lá, olhar, tem que chamar home. Tá? Formatação rápida, NTFS, certinho. Tá lá meu home. Tá? Então, se eu for lá agora, eu tenho a pasta home. Uma partição home. Tá? Dentro dela, eu vou criar uma pasta perfis. Vamos lá, aqui dentro. Pastinha. Perfis. Dentro dessa pasta perfis, eu vou criar uma pasta para cada um dos usuários. Tá? Então vai ser Kevin, Alexander, Nicholas, Brian, Howard. Tá? Uma para cada um. Tá criado isso aqui. Dentro da pasta dele, eu vou criar uma pasta chamada Docs. Então, dentro da pasta de cada um. Então, aqui vai ter uma pasta chamada Docs. Vou voltar aqui. Nesse aqui também. Esse aqui também. E, por fim, nesse cara aqui. Tá? Então, dentro de cada uma delas, tem docs, né, de baixo. Também tem. Nessa também,
nessa também. Então, as minhas pastas estão criadas. Aí, o que eu vou fazer agora? Vou ter que apontar a pasta documentos do perfil de cada usuário para a pasta docs relacionada. Tá? Ou seja, do usuário Alexander, a pasta documentos dele vai ter que vir para essa pasta docs dele. A pasta documentos do usuário Brian tem que vir para essa docs que está dentro dele. Certo? Então é isso que eu vou fazer agora. Então, a gente tem que ir lá, pastinha do usuário, tá? Alexander. Tá? Como eu sou um usuário, não sou Alexander, mas tenho permissão administrador, consigo entrar. Pasta documentos, botão direito na pasta documentos, propriedades da pasta documentos. Cadê? Eu não vou ter que entrar com ele mesmo. Vamos lá com o usuário Alexander. Documentos, propriedades, aí vai ter o local aqui, tá? Então, para onde que eu vou? Eu vou mover isso aqui que está aqui para lá dentro da pasta perfil. Alexander. Docs. Selecionar. Então, a pasta documentos, ela vai passar a responder lá na minha outra partição, que é meu E2 que eu deixei E2 mas poderia ser qualquer outra letra que estava disponível. Mas aí eu tenho a pasta perfis, que era dentro do que eu pedi. Dentro da pasta perfis tem uma pasta para esse usuário. E dentro da pasta do usuário tem uma pasta docs. Então está nesse caminho agora. Fiz isso, ele vai me avisar que tudo que está na pasta documentos dele vai ser movida para aquela pasta nova. Então não tem nada lá. Porque o usuário é novo, está começando agora, ele não tem arquivos pessoais ainda. Mas é só para mostrar que dessa maneira aqui, se for um usuário que já tem arquivo lá dentro, tá, tem essa opção de mover o que está aqui, que estaria aqui no C2 ainda, mover tudo para o perfil novo, ou se eu quero o que já existe, eu quero manter ali. Vai ficar isso aqui. Se eu colocar não, se caso já tem arquivos lá no documentos, vai ficar os arquivos lá na pastinha do C2, tá? Vai ficar os documentos dele lá, e a partir de agora, os novos documentos vão vir para cá. Tá? Então, o ideal que é mover tudo para o perfil novo, para evitar problema de ter arquivos em dois locais. Tá? Então, eu vou lá fazer isso, mover tudo. Tá? Então, continua normal. A pasta do usuário agora não está mais aqui, tá? Mas se eu for aqui na pasta do usuário documentos, eu estou lá na minha biblioteca documentos. Mas, de fato, onde que é isso? Tá? Tá aqui. Perfil Alexander. Tá? Então, se eu criar alguma coisa lá direto na pasta dele, documentos, tá? Ela vai aparecer aqui. Tá? Então, fiz isso para o primeiro usuário. E eu tenho que fazer para todos os outros. Então, agora desse cara aqui eu vou fazer logoff. Eu terminei de fazer o que eu tinha que fazer com aquele usuário. Agora vamos no outro. E aí eu tenho que fazer o mesmo processo. Tá? Vou lá no meu computador. C2, usuários. Eu estou com o Brian. Eu vou lá no documentos dele. Botão direito. Propriedade. Local.
e vou alterar o local para... Vou procurar aqui, ó. Pasta home, perfis, Brian, docs. Vem para cá. E dou aqui. Quero mover tudo? Sim. Já está valendo. Fazer o buff. O Howard. Professor, eu fiz de um jeito que eu acho que eu coloquei todas as pastas deles. Não, lugar. nesse local. Ah, tá. Não, Eu acho tudo que eu fiz entendi. errado. Não, é Então- assim, tá fora do que eu pedi, mas faz sentido. Então, ao invés de você jogar só a pasta documentos, você jogou todas as pastas do perfil lá. É isso? Eu fiz um comando no CMD, Ctrl User Passwords 2, aí Aham, entra nas contas de usuário. tá. Aí, um por um, eu fui colocando a pasta ali. Eu clico no usuário, né? Aham. Vou em propriedades, e lá tem um caminho. Caminho do perfil. Você Isso, é o fez por lá. Isso, na Tá, parte não, de tudo bem. avançado. Sem problema. Mas aí foi tudo, né? Não foi Vai só tudo, vai perfil os todo. documentos. Isso. É que Na aí ele vai... verdade, é na parte de avançado aqui, nas Uhum. contas de usuário. Não, mas sem problema. A única diferença é que vai todo o perfil. Vai ter a área de trabalho, né? Vai tudo, vai tudo. Vai tudo para lá. Nesse caso é só para mandar os documentos, tá? Mas não esquenta a cabeça com isso não. Ó, local, mover. Então, esse tipo de processo que está fazendo não é só para embananar a cabeça, não. É que ele é... Ah, tá. Aham. É que é comum, né? É uma coisa comum de se fazer. Fez do Harvard, né? Então, imagina que você tem 2 discos, né? Ou mesmo 2 partições, e você tem essa necessidade, você tem um disco maior e você tem um disco um pouco menor. Então, vamos colocar a situação onde você tem realmente um SSD, né? Que ele não tem tanta capacidade normalmente, pelo menos no meu caso, e você tem um HD convencional com bastante espaço. E aí você quer mover, você quer ocupar espaço do SSD com coisas que exijam rapidez, né? Então os arquivos pessoais podem ficar no HD convencional. Então, para você não ter que ficar movendo os arquivos, né, mudando toda vez para fazer o download, depois copiando, jogando lá para outro HD, é mais fácil você mover o perfil, tá? Ou uma pasta específica. Então, tem como fazer isso. Professor, só para entender, isso que está fazendo só vai valer para esse computador, né? Não vai valer Só para a para rede. esse? Não, só para esse. A gente vai aprender essa parte de rede? Vai, mas não agora, tá? Um bloco de rede só. Mas aí é já numa rede. Isso aqui é uma rede. Se tivesse outros computadores, seria uma rede que a gente chama de rede local ou rede workgroup. E aí existe um outro tipo de rede chamada de domínio. Aí quando você está no domínio, aí eu posso fazer isso, botar um perfil de usuário num servidor de arquivos, por exemplo, né? Então, ao invés de eu ter 2 HDs ou 2 partições, eu tenho uma máquina com um monte de HD, com um monte de espaço própria para todo mundo usar, própria para isso. Aí eu posso apontar o perfil do meu usuário para aquela máquina, para aquele HD que está naquela máquina específica. E também, devido ao sistema, ao domínio, a configuração que eu faço, independe de qual máquina que o cara logue, os arquivos dele sempre vai estar naquele servidor que está sempre ligado, que tem equipamento, é um equipamento mais robusto, com menos possibilidade de dar problema, e eu tenho garantia que meus arquivos estão lá, tá? Mas dá para se fazer isso sim. E a gente vai ver também.
Só não é agora, né? Parece chato, né? Fica assim, mas não vai ver, mas não é agora. Poxa vida, não queria ver agora. Mas é que para a gente poder chegar no domínio, fazer tudo isso, a gente precisa de uma série de coisas. Mas que vai ver, vamos ver sim. Tem como fazer. Então aqui, ó, é repetição, né? E a repetição justamente por conta do exercitar. Né? Para ir fixando mesmo. Vai fazendo várias vezes. Então, assim, mesmo que você fez alguma coisa errada, então você fez várias vezes errado, né? Você seguiu aquele caminho. Se você, por exemplo, mover o perfil todo, completo, não está completamente errado. Então, você fez de uma outra maneira. Tá? Ia ter problema se realmente a necessidade fosse jogar só a pasta documentos, né, para não pesar, porque aí vamos supor que você joga tudo e é numa situação dessa no servidor, de alguma coisa, e vai download, vai imagem, vai um monte de coisa que não era para ir só os documentos. Aí talvez você tenha que desfazer isso para poder fazer dessa maneira que vai só os documentos, para garantir que vai realmente só os arquivos necessários, né? Para não pesar aquele HD, para não pesar aquele servidor. E é isso aí. Ah, não, eu queria trocar, mas tudo bem. Tá? E aí, assim, com isso, a gente, depois, na segunda, que hoje sextou, né? A gente pode garantir que somente o usuário, proprietário de cada uma dessas pastas, tenha acesso nessa pasta. Por exemplo, o que eu quero depois que a gente vai fazer? Trabalhar com permissão para garantir, por exemplo, que somente o usuário Alexander tenha acesso nessa pasta. Os outros usuários, o Guilherme, administrador, todos os outros não tem, só ele. Tá? E só o Brian que vai ter acesso na pasta do Brian, só o Howard, Kevin, Nicholas, desse jeito. Oi? Tipo assim, igual aí normal. O Guilherme ele pode acessar as outras pastas, todos os usuários. Sim. Ele tem como é que fala? Perfil de É administrador. o maior cargo. Isso. Os outros não, somente ele. Aí, Isso. do jeito que está. Sim. Do jeito que está, os outros também estão com perfil de administrador, não está no perfil. Também estão. Então, assim, eles vão conseguir acessar. E aqui, nessas pastas que estão aqui, se eu for puxar, quem criou as pastas? Qual usuário que criou? Eu criei todas elas como Guilherme. Não foi? Então, teoricamente, todas essas pastas aqui, o proprietário é o usuário Guilherme. Entendeu? Então, eu tenho que consertar isso. Para garantir que quem seja proprietário dessa pasta seja esse usuário, e assim vai. Não quero mover não. Tá? Para garantir isso. Mas a gente vai começar a falar de permissão, e aí é legal a gente ter uma situação dessa para poder aplicar essa situação de permissão. Então, assim, mesmo que... Quem foi que moveu tudo? O Gabriel. Mesmo que o Gabriel que moveu tudo, vai dar para fazer atividade, vai dar para seguir nisso. Então, a única diferença é que ao invés de ter só a pastinha documentos, vai estar todas aqui dentro. Mas aí a gente vai dar a permissão, como a permissão vai vir em cima da pasta com o nome do usuário, aí no final das contas vai surtir o mesmo efeito. Então, o que eu quero garantir agora, como eu mudei o local da pasta, eu quero mexer com as permissões para ver como que ficaria numa situação onde eu não quero que outro usuário acesse aquela pasta. Né? E como que acontece quando o usuário administrador tenta acessar uma pasta que ele não teria permissão de acessar? Tá? Aí você cai naquele dilema, mas ele é administrador, né? Ele não pode tudo? Será que ele não vai ter como fazer ele acessar aquela pasta de jeito nenhum? Então a gente vai ver tudo isso aí depois. Começar a falar dessas permissões. Terminando essa parte de permissões, que a gente vai ver, vai conversar, vai fazer alguns testes, por isso que precisava da instalação, de vocês terem a máquina, de ter um usuário, tá? Para a gente começar a fazer isso,
porque é importante vocês fazerem também. Então, você tem na máquina, fala, ó, agora vamos lá todo mundo, vamos fazer um teste aqui com o usuário Brian. Né? Então, pega esse usuário, agora a gente vai fazer essa configuração aqui. Eu vou esperar vocês fazerem isso aqui. Então, faz junto comigo, aqui, tal, para ir exercitando. Ah, Visone, perdi minha máquina, não vai dar? Tudo bem, depois você tenta. Mas o ideal seria que todo mundo fizesse junto. Primeiro, para ficar todo mundo no mesmo padrão, né, de configuração de máquina, e para ir garantindo fixar esse conteúdo. Onde que vai dando problema, vai dando erro, e a gente vai corrigindo na hora. Tá? E aí, depois disso tudo, a gente vai fazer essas mesmas coisas em ambiente Linux. Linux com ambiente gráfico, obviamente, mas para vocês verem como que funciona o gerenciamento de usuário, criação de usuário, permissão, também em sistemas Linux, né, que são os dois sistemas mais utilizados aí. Calma aí que travou aqui. Fui abrir a imagem do Gabriel aqui, travou. Tá. E aí, quem estava com dúvida, deu para entender o processo? Estava fazendo muito errado ou realmente estava travado em algum lugar? Ixi, eu travei nessa última aí, mas agora já deu para entender. Deu para entender, né? Eu parei no último particionamento aí de 100 GB aí também. Agora deu para fazer. Eu já até fiz com a minha máquina essa benção não ajuda, mas eu tô tentando refazer aqui. Não, o que muda é o tempo, né, de execução. Tem gente que faz rapidinho, tem gente que vai fazer mais devagar, porque é a máquina que dita a regra, né? Falar que eu passei raiva, professor. Você viu aquele dia. Passei muita raiva. O cara tava num ódio, né? Vou dar um soco no PC, velho. Calma, não bate, ele faz carinho. Reage melhor com o carinho. O pior foi eu, que fiquei 1 hora para tentar instalar e tipo, foi meia hora cada uma e as 2 horas, tipo, as 2 vezes deu erro. Aí eu tive que instalar a atualização do meu Windows e demorou mais 3 horas. Então eu tive que fazer só no outro dia. Tem algumas coisas aí, esquece parte técnica, tá? Isso aí é sobrenatural, já entra no esoterismo. Mas tem hora que o negócio não tá dando certo, e acontece comigo também, direto. Você sabe que é assim que tem que fazer, você faz, o negócio não vai, você não consegue explicar porque que não tá indo, sabe? Parece que tem alguma coisa ali, um encosto, alguma coisa em cima de você que não tá deixando fazer. Bolado com isso aí. Aí o que você faz? Cara, o que eu faço, né? Eu vou fazer outra coisa. Vou editar, vou tomar um café, né? Vou, sei lá, fazer alguma coisa. Faz alguma coisa, vai ver um e-mail, né? Não sei se ver e-mail é muito bom, né? Então, assim, que é para quem trabalha, às vezes você vai ver e-mail, tem uma notícia chata pra caramba, ou gente pedindo coisa lá do trabalho para poder... tem que preencher coisa, tem que fazer isso, tem que entregar tal documento. Às vezes você fica mais estressado ainda. Mas assim, você desliga um pouco daquilo ali, vai pensar, fazer alguma coisa e volta depois. Normalmente, resolve o problema. Normalmente você chega, aí vamos, deixa eu ver aquela droga de novo. Aí você senta aqui para ver, aí normalmente aparece o problema. Você vê ali onde que você errou, né? Ou você faz igualzinho, você jura por Deus que fez as dois jeitos igual, um jeito não foi, depois foi. Então vai entender, né? A gente não discute, né? Funcionou. Por que funcionou? Não interessa que funcionou. O comando tá certo, eu tinha feito. Será que se eu fiz errado antes? Não esquenta muito a cabeça com isso. O que interessa é que deu certo. Mas é o que normalmente eu faço, tá? Tem explicação? Nenhuma, tá? Eu não sei explicar isso não, por isso que eu falo que tá mais no campo do esoterismo, isso aí. Não tô falando da parte técnica, mas é que tem hora que você tá lá com suas anotações, você tá fazendo, você sabe que tá certo, né? Ou às vezes você tá fazendo errado e não tá enxergando que tá fazendo alguma coisa errada, ou não viu ali alguma configuração, sabe? Alguma besteira que tá te fugindo ali e você não tá enxergando. Quando a gente está na sala de aula, você está do lado ou você me chama, né? Eu vou lá e vejo alguma coisa que está errada ali que você não viu, ou às vezes o colega do lado fala, mas você fez que tal coisa antes disso? Nossa, tem que fazer isso aqui, hein? Aí você já acha que acabou o problema rapidinho. Agora, quando você está sozinho, dá muito disso. Tá? O bom desse estar sozinho, de não ter essa ajuda, se for para tirar alguma coisa boa disso, é que são situações que vão acontecer com vocês profissionalmente falando. Vai ter hora que você está lá, você entrou numa empresa de TI,
E tem hora que você vai ter que resolver pepino sozinho. E às vezes o negócio não vai. E não tem ninguém para você pedir ajuda. E você sabe fazer aquilo, mas não está indo. Né? Então, você vai tomar esse café, você vai dar essa volta, você vai pensar um pouco, esparecer e voltar para fazer. Não necessariamente você vai largar tudo para o não está dando certo, eu vou dar uma volta, porque pode pegar mal. Mas você, sei lá, inventa uma desculpa que vai no banheiro, não está nem com vontade, mas você dá uma pensada, dá uma volta, pensa naquilo, aí na hora que você volta, às vezes, magicamente, você enxerga o problema e consegue resolver. Então, besteira, parece conto do vigário, mas me ajuda bastante. Se vocês quiserem aplicar isso aí... Tem um amigo meu que trabalha lá na Unimed, com TI da Unimed. Ele fala que eles não conseguem resolver nada. E aí termina o trabalho, vai tomar um banho e lembra, nossa, era assim que resolvia. Antes do dia ele consegue resolver. No meio do banho, assim, do nada. Então, é bem por aí mesmo. Às vezes você lembra, ou você nem... O que eu prefiro é nem pensar nisso, nem esquentar a cabeça. Então, eu vou fazer outra coisa. Né? Então, assim, quem gosta de jogar, né, joga uma quedinha lá rapidinho, que às vezes resolve. Ô, Gabriel, pode falar? Professor, só uma dúvida na parte do gerenciamento de disco. Tá. Tem uma opção ali de pôr o disco dinâmico. O que é isso daí? O disco dinâmico, quando você ativa esse modo disco dinâmico, ele permite que você crie volumes espelhados, que é chamado de RAID, né? E aí você consegue criar volumes espelhados, volumes alternados, que seria o RAID de nível 0, RAID de nível 1, RAID de nível 5, RAID de nível 10, 0 mais 1, 1 mais 0, tem vários níveis de RAID. Não é o RAID de mata-barata não, mas escreve igualzinho, tá? Redundance Array of Interconnected Disks, o RAID. Mas para você fazer esse sistema de RAID, de espelhamento ou distribuição, e aí isso a gente vai ver ainda nesse bloco, não é no bloco de rede, você precisa transformar os discos em dinâmicos primeiro, para poder criar esse tipo de volume. Tá? Resumidamente, para quem nunca ouviu falar em RAID, eu tenho um tipo de RAID que faz espelhamento de disco. Então, basicamente, o que é? Eu tenho 2 discos de 1 tera. 2 discos de 1 tera. Eu crio um volume de RAID 0 com esses discos, de RAID de espelhamento com esses discos. Tá? Esse espelhamento, o que ele vai acontecer? O meu sistema, eu vou enxergar um disco, vou juntar esses 2 discos de 1 tera, e eu vou enxergar um disco de 1 tera. Não vou enxergar um disco de 2, vou enxergar um volume lá, um espaço de armazenamento de 1 tera. Mas eu vou salvar os meus arquivos lá como se fosse um HD comum. Na realidade, o que está acontecendo? Tudo que está sendo salvo ali naquele volume de 1 tera está sendo salvo identicamente nos 2 discos, ao mesmo tempo, de forma idêntica. Tá? Então, joguei um arquivo de 1 GB lá, naquele volume, eu estou enxergando ele como a gente está enxergando os nossos arquivos mesmo. Só que, de verdade, o que está acontecendo? Está indo aquele arquivo de 1 GB para um HD e para o outro, ao mesmo tempo, sem eu ter que ficar me preocupando com isso. Então, eu tenho uma redundância ali. Tá? Um espelhamento automático. O que acontece se um dos discos falha, né? Quebra, para de funcionar? O outro está idêntico. Então, não perdi nada, está tudo ali igualzinho. Né? Eu perco. E no meu desempenho, como é que fica? Eu perco o desempenho, porque tudo que eu estou fazendo, eu estou fazendo dobrado, jogando esses 2 discos ao mesmo tempo. Então, estou fazendo ali tudo dobrado. Então, eu perco o desempenho, minha máquina não vai ficar mais rápida, tá? Só que eu ganho em segurança dos dados, porque se um disco falha, eu ainda tenho tudo que está ali. Tá? Não é um backup, é uma coisa que está acontecendo ali por trás do meu sistema, né? De forma automática. É como se tudo que eu tivesse ali tem um backup dele em tempo real acontecendo no outro HD. Aí se eu perder os 2 HDs, aí perdeu tudo. Né? Igualzinho a pessoa que tem um HD só e perde aquele HD. Eu tenho outro nível de RAID que ele faz o oposto, ele faz a distribuição. Então, eu pego 2 HDs de 1 tera, mesma situação, e junto num RAID distribuído. Eu vou ter eu vou enxergar aqueles 2 HDs de 1 tera como um HD só de 2 teras, como se eu tivesse juntado, fundido eles. Né? O que vai acontecer?
todo arquivo que eu vou salvar, um arquivo de 1 GB ali, que eu vou salvar o mesmo arquivo, eu vou enxergar tudo do mesmo jeito ainda, tá? Salvando um arquivo ali normal. De fato, o que está acontecendo ele está indo metade desse arquivo, um arquivo de 1 GB, vai metade do arquivo de 1 GB para um disco, a outra metade para outro disco. Tá? Ele divide arquivo por arquivo. Ele não vai dividir assim, por exemplo, eu tenho 10 arquivos de 1 GB. Ele vai mandar 5 arquivos de 1 GB para cá, 5 arquivos de 1 GB para lá. Não. Ele vai pegar metade de cada um dos arquivos e mandar metade para um, metade para outro. Tá? Se eu perder um disco, o que acontece? Eu perco tudo. Ah, mas você não tem metade dos arquivos no outro HD? Eu tenho metade de cada um dos arquivos. Eu não tenho nenhum arquivo completo. Eu perdi tudo. Para eu recuperar um arquivo, uma foto, eu preciso dos 2 HDs. Que ele vai pegar metade da foto daqui e metade da foto daqui. Já era tudo. Mas eu ganho em desempenho. A minha máquina vai ficar bem mais rápida. Porque eu vou ter 2 HDs trabalhando ao mesmo tempo para abrir um arquivo. Quando eu clico lá para abrir um arquivinho de 1 GB, né, ele vai pegar metade de um disco e metade do outro disco. Então, eu vou ter dois HDs trabalhando para abrir um arquivo. Então, vai ser muito mais rápido. Tá? Nicole, você levantou a mão para perguntar? Foi sem querer, professor. Ah, tá. Então, assim, basicamente, a diferença o que é o RAID é basicamente isso. Tá? E para eu poder fazer isso dentro do Windows, eu preciso colocar os discos dentro do Windows e transformar eles em disco de básico para disco dinâmico. Eu não consigo fazer RAID com disco quando ele está no modo básico. Eu tenho que transformar ele em modo dinâmico para deixar ele logicamente preparado para trabalhar dessa maneira. Se eu não vou trabalhar com isso, não tem por que eu transformar em disco dinâmico. Se você pegar seu HD agora e transformar ele em disco dinâmico aí no seu Windows, não vai mudar nada no que você está usando. Tá? Só que ele está pronto para você poder, se caso você queira trabalhar com volumes RAID, ele está pronto. Beleza? Nem lembro quem que perguntou, foi o Gabriel mesmo? Fui eu. Obrigado. Então, que isso. Mas a gente vai ver, a gente vai fazer isso, tá? Para vocês verem como que é montar. Então, tem 2 maneiras de fazer isso. Ou eu faço dentro do sistema operacional do Windows, ou eu faço antes. Né? Aí eu dependo da minha placa-mãe. Né? Tem que ter possibilidade disso. Aí eu preparo um volume RAID antes de fazer a instalação do sistema. Então, nesse caso, dentro do Windows, eu consigo fazer a redundância ou a distribuição para volumes, exceto o volume onde está instalado o Windows. O volume que está instalado o Windows, ele não participa disso. Então, eu faço isso para outros volumes. Para eu fazer dentro do Windows, né, para pegar o Windows, fazer parte dessa parada, eu teria que ter feito isso antes de instalar o Windows. Aí, para fazer isso antes de instalar o Windows, tem que ser um RAID via hardware. Ou seja, eu tenho que fazer isso via a minha placa-mãe, ou se for um servidor, tem uma placa específica que só serve para isso, tá? Para gerenciar isso. E aí o negócio vai longe. Se a gente começar a falar de servidor, dentro disso, vai longe. Porque aí você tem placa que faz esse gerenciamento, é a placa que ela tem processador, tem memória RAM, só para gerenciar os discos nesse sentido. E aí a placa custa R$5.000, sabe? Só para gerenciar os discos. Mas é bem interessante. É muito comum essas microgamer ter a opção de você fazer o RAID distribuído para você ganhar desempenho. Então o cara coloca lá, pega 2 SSDs e coloca em RAID distribuído. Ele vai ter um ganho significativo de velocidade. Não vai dobrar a velocidade, mas ele vai funcionar muito mais rápido do que funcionaria um SSD sozinho. E sem contar que você junta os armazenamentos, né? Então é diferente de eu ter 2 HDs de 500 GB, eu ter 2 HDs de 500 GB fundido em 1 tera. É bem diferente. Porque se eu tenho 2 HDs de 500 GB, né? Lá, o C e o D com 500 GB, eu quero salvar um arquivo de 700 GB, um arquivo só de 700 GB eu não consigo. Se eu tenho eles fundidos em
eu tenho 2 HDs de 500 GB e ele vai virar uma unidade de 1 TB, aí eu consigo salvar aquele arquivo de 700 GB. Não sei quem tem um arquivo de 700 GB, tá? Mas eu só estou usando de exemplo. Deu para matar isso aí então, pessoal? Deu sim, professor. Sim. Opa, ficou ótimo. Olha, quem que vai fazer aniversário amanhã mesmo? Sou eu. Aí, então, ó, aproveita aí seu nível, Valeu. né? Faça uma tarefa pra ele, ô Vezone. Davi, sacanagem, presente. pô. Obrigado. Eu vou ter que passar pra ele, tem que passar pra todo mundo, né? Não, é só pra Lógico, ele. isso aí. Ele faz parte Não, do o aniversário é dele. Parabéns aí, filho. Dá nem pra falar, pra chamar pro churrasco, né? Não tem jeito, aí. Não tem nem jeito. É a vontade, mas não tem como. Desculpa perfeita isso aí, hein? Ah, é nada, é a Falar assim, vontade. queria chamar pro churrasco, mas, cara, essa pandemia, aí fecha lá, nossa, não precisa chamar ninguém. Não tem jeito. Graças a Deus, só vai ser Tem livre desculpa daquela aí. carne. Imagina, isso aí tem volta. Na hora que voltar, dá pra marcar. Opa, Né? fechou. Lá, Combinado. vai lá. Aí você não precisa chamar na sua casa, o que a gente faz? Vai no Senac lá, a gente encomenda a coxinha lá do ragazzo. Pronto. É Tá? combinado. É Fechou. clássico. Mas, ó, parabéns adiantado pra você, viu? Felicidades. Tudo de bom mesmo. Muita saúde e muito sucesso. Valeu, Tá? obrigadão. E pra vocês demais aí, bom final de semana. Né? Aproveitem o descanso. Só uma coisa. Pode falar. Ó o bolinho. Como é que eu faço? Eu tinha te perguntado como que eu faço para baixar os vídeos das aulas direto aqui no Teams? Para não dar a opção de download. Não tá dando? Para mim, não. Deixa eu compartilhar aqui, ó. Vamos pegar uma última aqui, ó. Você consegue, aparece aqui para você, por exemplo, a última reunião. Ou não? Isso, aparece. Só que eu clico nos 3 pontos, não tem opção para baixar. Ele abre isso aqui, né? Isto. Você chegou a abrir isso aqui? Eu abri e também entrando nesse campo, também não me dá a opção de download. Deixa eu ver. Deixa eu só abrir aqui para ver se... Nossa, tá legal, hein? E me abre na tela como se estivesse acessando algum local pedindo um login. Não. Logar com a minha conta aqui normal. Minha conta de aluno. Esse stream aqui é o YouTube da Microsoft, tá? E aí tá aqui. Aí, para eu baixar, por aqui, ó. Para você tá a opção de download, vamos ver se. O seu não aparece? Eu tô abrindo de novo. Eu vou compartilhar no aqui, ó, só para você ver que tá dando aqui, ó. Tá bom. Já tá vendo minha tela? Tá quase. Agora sim. Os 3 pontos. Ele aparece aqui, ó. Uhum. Eu entro e não sai dessa tela. Não vai, não tá.
Não, beleza. Não, pra mim você aparecia. Mas eu baixo aqui então e publico. Aí eu coloco lá. Já coloco essas outras que não tá, essa de hoje também. No YouTube põe. Esse é do dia. Depois eu te mando os dias. Tá. Que eu não tô conseguindo aqui. Beleza, por favor. Eu te mando no zap. Tá, joia, então. Fico no aguardo. Aí eu vou baixando lá e publico lá. Mas pra mim baixava. Tinha uns, eu tava tendo umas conversas lá dos professores falando disso aí, e eu tinha entendido que dava pra vocês baixarem. Mas beleza, aí eu pego lá assim. Beleza, daqui a pouquinho já te mando aí. Tá bom, então. Então tá bom, pessoal. Obrigadão aí pela paciência. Sextou, bom descanso. Mas segunda a gente tá aí, tá? Beleza. Beleza. Valeu, abraço, boa noite pra todos aí. Aí a gente vai usar essa maquininha, tá? Até mais. Valeu. Boa noite. Falou, parabéns, vai dar Léo. continuidade, hein? Valeu, pessoal. Colocar Vamos meus sim. wallpaper A lá. gente vai continuar a usar essa máquina aqui para poder falar das permissões. Tá? Se perder uma máquina, alguma coisa, vem na aula aí para acompanhar, mesmo assim, tá? Sem problema. Ah, não, Mas já se tem- tiver com a máquina, é mais fácil para vocês irem fazendo. E se der algum pepino, já vai me chamando. Deu tempo de fazer tudo de novo aqui durante a aula. Maravilha. Então tá bom. Alô, Até mais. então. Falou. Abraço. Valeu. Tchau, tchau. Falou. Uma boa janta a todo mundo e uma boa noite. Obrigado. Valeu.